Vai começar a trabalhar hoje com as classes de palavras invariáveis. Isso que são aquelas que sofrem flexões. Essas flexões nós vamos também chamar de mudanças. Mudanças de gênero, de grau, de número. Singular, plural, masculino, feminino. O aumentativo e diminutivo muito raramente. Mais singular e plural, masculino e feminino. É isso? Então, observem só que nós temos 4 classes de palavras invariáveis. As preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Essas são as classes de palavras que não variam. Elas vão estar de uma só maneira, tanto para o enunciado no plural, quanto para o enunciado no singular. E essas palavras não mudam, não vão sofrer flexões. Aquela história de estar no singular, vai para o plural, está no plural, volta para o singular. Não existe essas mudanças. Por isso que a gente chama de invariáveis. Ok? Observe, as preposições e as conjunções, elas são assim um pouco parecidas, porém há uma certa diferença. Observem bem isso aqui. As preposições ligam palavras entre si, só palavras. E as conjunções ligam 2 ou mais orações, quer dizer, ligam orações entre si. Enquanto a preposição ou as preposições ligam palavras entre si, as conjunções ligam orações entre si. O que são as orações? São aqueles termos que são formados por verbos. Tem que ter verbo para ser oração. Ou a gente poderia simplesmente chamar de frase verbal. Ok? Então vejam só, as principais preposições são em, e, para, com, sem, diante, perante, de, o a, entre, o da, o dó, que nós chamamos de do. Ok? Então vejam só, observe no exemplo que nós não temos oração sendo separadas por essas partículas. Aqui nós temos estou sem rumo. Estou sem rumo. Observe só que esse fragmento, essa partícula, sem, faz parte da relação das preposições e separa simplesmente uma palavra da outra. Nós só temos uma oração, estou sem rumo. Uma oração por quê? Porque temos um verbo, o verbo está, palavra estou. Porém, esse fragmento, que nós vamos chamar de preposição, não está separando orações, porque nós só temos uma oração, ok? Então, está separando uma palavra, o verbo, da palavra rumo. Ok? Então, esse sem nós vamos chamar de preposição, simplesmente por separar uma palavra da outra. Vejamos só, viajamos para Teresina. Olha o para. As preposições principais que nós usamos são em, de, para, o a e o sem. São as principais. Se eu disser assim, pé de moleque, o de é preposição. É isso? Classes de alunos, o de é preposição, que está separando a classe da palavra alunos. Então, vejam só que o de, o sem, o i e o com, eles são as principais preposições. Porém, existem outras. Essa relação está aqui recenseada porque existem outras preposições.
São esses fragmentos que têm o objetivo simplesmente de separar palavras entre si. Essas nós chamamos de preposições. Agora as conjunções, vejam só, ligam orações, duas ou mais. O que é a oração? A oração é aquele enunciado que contém verbo. Se nós tivermos tantos verbos no enunciado, nesse enunciado vai ter tantas orações. A mesma quantidade de verbo vai ser a quantidade de orações. Ok? Vejam só, as principais são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o i também entra. Depois nós vamos ver a diferença do i preposição para o i conjunção. É isso? O por isso, assim sendo, porque, o pois e assim por diante. Que nós temos uma variedade muito grande de conjunções que são as coordenadas e são as subordinadas. Aquela que nós classificamos os períodos composto por coordenação, período composto por subordinação, não é isso? Aditiva, aquela coisa, adversativa. Então, vejam só, não estudei, mas passei. Nós temos quantos verbos? Temos o verbo estudar e temos o verbo passar. Nós temos dois verbos. Se nós temos dois verbos, nós temos duas orações. Ok? Nós temos duas orações. Que nós podemos transformar esse pequeno período que nós chamamos de composto. Por que composto? Porque tem mais de uma oração. No caso, tem duas. Muita atenção. Ó, não estudei. Isso? O verbo é a palavra estudar. Estudar é uma ação praticada por alguém. Mas passei. Passei é outro verbo, do verbo passar. Então eu poderia dizer, não estudei, eu passei. Então daqui eu posso formar duas orações. Por quê? Porque aqui nós temos um período composto. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. E a quantidade de verbo, que não seja uma locução verbal, depois nós veremos isso aí. Se for uma locução normal, mas se for verbos soltos, nós vamos ter a quantidade de verbo é a mesma quantidade de oração. Se tivermos só um verbo, temos uma oração que nós chamamos esse período de período simples. Se tivermos mais de duas orações, ou mais de uma, duas ou mais, nós vamos chamar de período composto. Mas como é que eu vou saber se tem mais de uma oração? Basta eu examinar o número de verbos. A quantidade de verbo é a quantidade de oração. Cada verbo para uma oração. Eu posso dizer, não estudei, eu passei. Qual é o fragmento que liga essas duas orações? O mas. Nós vamos chamar isso aqui de adversativa. Eu não fiz uma coisa e adquiri outra. Então aqui, essa aqui nós vamos chamar de conjunção. Porque eu posso dizer assim, ó, não estudei. A outra, eu passei. Observe que aqui esse estudar está se referindo à primeira pessoa do singular eu. Eu não estudei. Só que aqui estamos com o sujeito oculto. Eu não estudei, eu passei. Quais são as palavras que indicam ação? Estudei e passei. Estudei do verbo estudar e passei do verbo passar. Então, deu para eu formar duas orações? Deu. Então, eu tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos. Se eu tivesse três verbos,
teríamos 3 orações. Nós podemos transformar o período em tantas orações possíveis, dependendo do número de verbos. E esses fragmentos que separam uma oração da outra, nós vamos chamar de conjunção. Me deixei ser entendido? Vamos para o segundo. Vencerei. Olha o verbo vencer. Tenho fé. Outra oração. Aqui eu vou chamar de primeira oração e aqui eu vou chamar de segunda oração. Eu digo assim: eu vencerei. Eu tenho fé. Ok? Então, esse, pois, é o fragmento que liga uma oração à outra. E esses fragmentos, essas partículas que ligam uma oração à outra, nós vamos chamar de conjunções. Eis a diferença. As preposições ligam palavras simplesmente. As conjunções ligam orações. E para que tenhamos uma oração ou tantas orações, é preciso que tenhamos verbos. Ok? Então vejam só. As interjeições, elas servem para admirar. Esse admirar é o mesmo que exclamar. Eu exclamei, eu admirei. Então vejam só. As principais interjeições, elas têm uma classificaçãozinha. A gente via lá dentro dos nossos estudos comuns que bastava dizer que o ar, silêncio, tudo, só isso era interjeição. Porém, nós temos uma classificaçãozinha. Vejam só, a interjeição de admiração, a interjeição de alívio, de animação, de apelo, de aplauso, de desejo. Todas nós temos essa classificação e os seus fragmentos, os pormenores. Como, por exemplo, a admiração ou as interjeições que indicam a admiração é o ar. Uau! Você está admirando. Eu digo, você veio hoje. Estava faltando demais. Então eu estou admirando de alguma coisa, de alguma atitude tomada por alguém. Então eu uso essas interjeições de admiração. Admirei. Não é isso? Uau! É a mesma coisa. Observe que todas as interjeições, elas são representada por um ponto ou um ponto de exclamação, ok? Tem que ter o ponto de exclamação. Por quê? Porque ela tem o objetivo de exclamar. Exclamar é o mesmo que admirar, ok? O alívio, ufa, é aquele fôlego que você toma. O ar também, são aqueles sustos que se tomam, né? Você toma e fica respirando. Então, nós vamos chamar de interjeição de alívio. A animação, essa aqui é mais usada por as pessoas. Por exemplo, numa torcida, não é isso? Numa torcida de futebolística, por exemplo, ou numa força que se dá para um amigo ou para uma pessoa qualquer, você diz avante. Geralmente a gente manda mensagem de avante, força, coragem. É isso? Vamos. Então vamos em frente, vamos em frente. Então todos esses apelos nós vamos chamar de animação. É a força que se dá. E observe que tem no final o ponto de exclamação. Não há interjeição, o uso da interjeição sem que haja a exclamação, ok? Temos o apelo, atenção, silêncio. Nas salas de aulas,
a gente costuma, os professores principalmente, costumam falar esse apelo. O aluno está conversando, aí, é isso? Atenção, silêncio, pede para que a pessoa mantenha-se concentrado para algo que está sendo explicitado. Okay? Essa questão de apelo é um pedido, o apelo é um pedido para que alguém se porte de uma determinada maneira. Okay? E quando nós fazemos esses pedidos, nós chamamos de apelo. E apelo, a gente usa essas interjeições. Temos o aplauso, bravo, bis, que a gente chama, aquela também nas torcidas futebolísticas, muito comum, não é isso? A gente fica aplaudindo. Quando é a torcida em coro, ei, aquela coisa. E o desejo. Observe que algumas se repetem, porque elas são muito parecidas. Tomara, oxalá. Essa oxalá é muito rara se fazer uso, mas o tomara é o que mais se usa, não é isso? Por exemplo, alguém diz assim, vou fazer a prova e com fé em Deus vou passar. E alguém diz, tomara. Tomara é um desejo de alguém referente a outro alguém, ou uma atitude tomada, ou que ainda vai ser tomada por alguém, ok? Então, essas aqui são as principais interjeições, que simplesmente servem para exclamar, para admirar alguma coisa. E elas não vão ter valor sintático. Essas interjeições não têm valor sintático, viu? Vocês vão ver futuramente. E agora nós temos os advérbios, viu? Os advérbios, eles modificam o verbo, modificam o adjetivo e modificam ele próprio. Observem só que esse aqui é interessante. E as suas classificações são, ou a sua classificação é advérbio de intensidade, de modo, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação e ainda de dúvida. O de intensidade, os principais são bastante, bem, demais, muito, pouco, tanto, tão. O de modo são assim, bem, devagar, é a maneira que se faz algo. De lugar, é justamente o lugar que algo se encontra. Em cima, embaixo, ali, acolá, dentro, fora, perto, longe. São esses fragmentozinhos que se referem a lugar, que nós chamamos de advérbio de lugar. De tempo também se refere ao tempo. Agora, referindo-se ao presente. Ontem, hoje também presente. Amanhã, futuro. Tarde, referindo-se ao tempo. Cedo também ao tempo, lógico que é de tempo. Nunca, breve, tudo se refere a tempo. Você vai viajar quando? Breve. Amanhã. Não é isso? Então, vejam só. De negação, as principais são. Essa aqui, ninguém pode errar, né? Não, nunca e jamais. Afirmando, essa aqui também é a mais popular, sim. Depois nós temos realmente, certamente, deveras e assim por diante. E dúvidas nós temos acaso, por exemplo, se acaso eu for tal, talvez, provavelmente e ainda possivelmente e outras, ok? Mas nós temos a história da relação principalmente de advérbios no que diz respeito à classificação dentro de uma modificação, um modificando o outro. Por exemplo, verbo sendo modificado, adjetivo sendo modificado.
Preste bem atenção nisso aí. Se eu disser assim, choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Observem só. Aqui eu digo assim, choveu. O que é o choveu? É um verbo, não é isso? Do verbo chover, é a palavra que indica fenômenos da natureza. Basta eu dizer choveu. Mas apareceu lá na frente uma palavra que modificou a maneira de chover. Choveu muito. Então, muito está modificando a palavra chover. O que é o chover? Verbo. E muito é um advérbio, porque está modificando o verbo. Se eu disser choveu, pronto. Mas eu quero dizer a intensidade da chuva. Então, choveu muito. Se eu disser choveu pouco, o pouco ou muito estão modificando a palavra chover. Aqui é que eu digo que o advérbio modifica o verbo. O verbo chover está sendo modificado pela palavra muito, que é um advérbio de quê? De intensidade. É a intensidade, a quantidade da chuva, ok? Bem, mas choveu muito, modifiquei o verbo. Quando foi que choveu muito? Ontem. Logo ontem está modificando o muito. Enquanto muito é advérbio, porque modifica o sentido do verbo, ontem é advérbio porque modifica o sentido do advérbio. Ok? Então vejam só. Muito modificou o sentido do verbo. E ontem modificou o sentido do próprio advérbio. Então, choveu muito ontem. Muito, quantidade da chuva. Ontem, tempo em que choveu. Então, o muito modificou o verbo e o ontem modificou o muito. Então, se o muito modificou o verbo, esse muito vai ser advérbio, porque modificou o verbo. E o ontem vai ser outro advérbio, porque modificou o sentido do próprio advérbio. Então, está sendo modificado o sentido do verbo e do próprio advérbio. Agora, se eu disser assim, ó, ela é linda demais. O que é linda, pessoal? É a qualidade que nós chamamos de adjetivo, linda, ok? Ela é linda. Esse ela aqui é um pronome, pessoal, do caso agrícola. O é o verbo do verbo ser. Linda é um adjetivo. E demais é a intensidade da lindeza, da qualidade dela. Ok? Então, esse demais está modificando linda. Então, esse demais vai ser advérbio, porque está modificando o sentido de linda, que é um adjetivo. Então, vejam só o valor. Esse advérbio modifica o sentido do verbo, modifica o sentido do adjetivo e modifica o sentido dele próprio. Ok? Vejam só, nesse caso, o muito modifica chover, que é um verbo, e ontem modifica muito, que é um advérbio. Logo, esse muito é um advérbio de intensidade e ontem vai ser um advérbio de tempo. E aqui nós temos, ela é linda demais. Linda é um adjetivo e está modificado pela palavra demais, que é um advérbio. Então o advérbio tem essas três funções:
modificar o sentido do verbo, modificar o sentido do adjetivo e modificar o sentido dele próprio, dele advérbio, ok? Nós vamos ver isso aqui com mais detalhes no nosso próximo apanhado referente principalmente aos advérbios. Não querendo dizer que as outras classes invariáveis não têm valor. Todas têm os mesmos valores, ok? Por hoje só.